é meu corpo, a água é meu sangue, o ar é meu sopro, o fogo é meu espírito, a terra é meu corpo, a água é meu sangue, o ar é meu sopro, o fogo é meu espírito, a terra é meu corpo, a água é meu sangue, o ar é meu sopro, o fogo é meu espírito. Olá, primeiramente quero agradecer por esse encontro, por esse momento tão especial de estar na roda com vocês, mulheres indígenas e negras. Eu saudo o povo da terra, da água, e eu saudo Iemanjá, rainha do mar. Quero dizer que esse momento é muito importante para nós, mulheres indígenas, negras, quilombola, que estamos construindo arte, pensando o nosso espaço no mundo, dialogando e tentando construir um mundo melhor, que honra, que respeita e reconhece os conhecimentos dos povos indígenas. Quero agradecer a oportunidade e as portas que, mais uma vez, o Lowbrow, Arte, Boteco e Galeria abre para a coletiva de mulheres indígenas e negras quilombolas. Nós desejamos que cada vez mais portas se abram para ouvir, para saber, conhecer, reconhecer e respeitar a cultura dos povos indígenas e das mulheres quilombolas. Muito obrigada por vocês aceitarem o convite de vir conversar sobre arte e artivismo. Eu sou Mirna Cambé Balmágua Ietê Anaquiri. Eu pertenço aos povos originários do Amazonas, Cambé Balmágua, o povo da água, e hoje nós estamos nessa roda para honrar a terra, a água e para conversar sobre como nós, mulheres indígenas, temos ocupado as artes visuais. Então, o tema dessa conversa é arte e ativismo. Eu quero começar dizendo que no mundo das artes visuais, existe um diálogo, uma pergunta sobre pensar qual arte não tem um posicionamento político. Então, a gente está partindo do princípio da não neutralidade, né? A arte ativista é uma arte que se posiciona politicamente, é uma arte que endereça a sua obra, é uma arte com propósito. Mas aí eu me pergunto, qual produção não tem propósito? Então, eu parto dessa discussão porque, a partir dos meus trabalhos, eu posiciono diretamente, assim, e eu diria até tentando ser cada vez mais objetiva no que eu proponho, né? Enquanto uma artista que se posiciona politicamente, a construção da minha última instalação, Ienequerup, Nós Sonhamos, onde eu levanto o facão para o amor. E eu peço licença, orientação e proteção para levantar esse facão. Porque eu tenho pensado cada vez mais como nós, mulheres indígenas e negras, vamos estabelecer estratégia de guerra para o descanso. Para a gente poder sorrir, ter alegria, mesmo estando em guerra, porque nós estamos e a arte é um lugar
e a educação também são 2 campos que eu tenho me posicionado pontualmente em relação ao descanso, em relação às estratégias. Então, eu quero citar 2 artistas que são muito importantes no meu trabalho, que é Ariel Revigné e Salisa Rosa, que têm construído essas obras pensando em posicionamento, pensando em honrar a terra, pensando em construir esses lugares que honra a nossa ancestralidade, mas trazendo essa ideia da alegria, da construção, de estar nesse lugar, nessa terra que a gente está, construindo espaços de confiança, sustento. Se as nossas responsabilidades são tantas e muitas mulheres indígenas estão presentes no mundo das artes, e aí em vários campos, e aqui eu faço um recorte das artes visuais, a Ariel tem construído pinturas onde nós, mulheres indígenas e negras, nos encontramos. Mas a gente se encontra para dançar, celebrar, sorrir. Por isso, a escolha dessa abertura. Sabe? A partir da arte, do posicionamento político, do artivismo, a gente tem se posicionado a cantar, a dançar, a sorrir, a estar em roda com mulheres, a nos fortalecer. Então, esse convite, ele é muito especial para mim, porque desde quando eu começo a estudar as artes, e aí eu falo estudar academicamente, né, entrar numa universidade, estudar arte, eu sempre tive muita curiosidade para pensar quais são as motivações que se constrói a arte. Então, durante muito tempo, eu fiquei pensando qual que é a minha arte, como que é. E aí eu trouxe as minhas experiências, as minhas inquietações para construir a arte. Então, a performance, a instalação, as pinturas, são esses lugares que a gente tem pensado como que a gente comunica com a sociedade. Claro que quando a gente produz uma obra, existe um desejo, né, do que a gente quer comunicar, mas a arte contemporânea ela toma outras dimensões. Você expõe e você performa, você canta, você dança, e aí a espectadora, o espectador vai interpretar a partir das suas próprias experiências. E eu tenho tentado deixar claro meus objetivos, né? Então, quando eu construo a instalação Ienê Querup, onde eu uso a lâmina do facão para escrever palavras, amor, carinho, resistência, coragem para o amor, eu fico pensando, claro que cada pessoa vai interpretar a partir das suas experiências, mas eu tenho um propósito, né? Então, a arte artivista, ela tem uma definição, que, claro, também as definições estão em abertas, mas de pensar uma arte com um propósito e com cunho político. E isso é diverso e nós temos interesses políticos diferentes, opiniões. E nesse momento da minha carreira como artista, eu tenho levantado esse facão para o amor. Mas eu já tive outros trabalhos, por exemplo, a performance Que Memórias Me Atravessam, que também é o mesmo título da minha dissertação de mestrado, onde eu faço uma projeção no meu corpo com várias imagens para dizer também, a partir das minhas experiências, que uma mulher indígena pode estar em todos os lugares,
a partir das suas condições e do seu desejo. Existe um estereótipo, né, sobre o que é uma mulher indígena, ou onde ela deveria estar, ou como ela deveria se comportar. E aí eu abro essa discussão para dizer que a gente está construindo e ocupando os nossos espaços, que as mulheres indígenas estão fazendo artes, estão expondo em lugares. Então, inclusive, quero dizer nessa roda, né, e para todas e todos que nos ouvem, assim, pesquisem as mulheres indígenas, as artistas indígenas. Estejam a par, você, né, que é artista, pesquisadora, professor, esteja atenta às produções. Afinal, o Brasil inteiro é terra indígena. Então, eu acredito, penso e tenho estudado e me esforçado para cada vez mais trazer a cultura nossa, do povo brasileiro, dessa terra que foi invadida. Então, eu penso que é urgente e necessário ouvir as mulheres indígenas, conhecer o seu trabalho, conhecer a sua obra. E também convidar cada vez mais que as mulheres indígenas se posicionem, coloquem as suas estratégias de guerra nos seus trabalhos, no descanso. E tem algumas questões, né, que a gente tem discutido na faculdade de arte, no ambiente cultural, sobre como também a gente pode conhecer a arte, as artes que as mulheres indígenas estão propondo. Esse é um espaço que precisa ser construído. Então, pensando numa arte política, pensando numa arte que tem um objetivo, como muitas artistas indígenas têm se posicionado, né? Esse nome artivismo, essa mistura de arte, mas também que ativa um posicionamento político direcionado. A gente também tem pensado, onde a gente vai ver essa arte? Onde ela está? Então, é preciso também que a gente construa esse lugar para a gente conhecer, para a gente ouvir. E aí eu estudei, ainda estudo, né? Eu sou estudante de doutorado em artes visuais e durante muitos anos da minha formação eu não conheci artistas indígenas, mulheres indígenas. E aí eu me pergunto, né, o que a gente está estudando? Quais são as nossas referências, o nosso referencial teórico? Qual que é a arte que chega na escola? Como que a gente conhece? Qual que é o perfil ou qual que é o interesse das artistas e das obras que chegam para a gente? E aí eu falo isso assim para chamar a atenção das educadoras, dos educadores, né, das curadoras, dos curadores. Essa conversa também é um convite para a gente estar atenta a esse momento que a gente está vivendo. A Terra está passando por essas questões, né? Esse tanto de água e depois, ou antes, muito fogo, extremos. É necessário honrar a Terra, é necessário respeitar as mulheres indígenas. Então, uma das formas é conhecendo, apoiando, né? Muitas vezes, quando eu apresento meus trabalhos, as pessoas me perguntam: Mirna, como eu posso apoiar a causa dos povos indígenas? Honrando a terra, se posicionando diante das questões de raça, classe, das questões de desigualdade social. Às vezes, a gente busca povos indígenas que estão muito distantes, né? E eu acho muito interessante acontecer essa conversa aqui na cidade de Goiânia, no Lowbrow Arte Boteco, que é um lugar que tem um público, e eu quero dizer que aqui em Goiânia
tem muitas mulheres indígenas, muitos parentes indígenas. Goiás também é território indígena. Então, assim, se você tem interesse em dialogar sobre arte e pensar nessa construção que nós estamos fazendo, é muito bem-vinda, é muito bem-vindo. Essa parceria de abrir essa roda, né? Quando a gente traz a água como um elemento que abre a roda para a gente chegar, e a presença da Evelyn aqui, né, com essa criança que a gente aguarda para estar na roda com a gente, para a gente mais uma vez se posicionar, fazendo arte, artivismo, com a presença das crianças, das mães, das mulheres, dos homens. Então, eu queria fazer uma outra referência em relação à arte e ativismo. Muitas vezes, ou às vezes, as nomenclaturas e os conceitos passam por lugares acadêmicos, né? E eu tenho transitado nesse lugar também e tenho pensado cada vez mais como eu posso comunicar com o meu povo. Porque a minha arte é endereçada. A minha arte eu faço para as mulheres indígenas e negras. E é um convite para o diálogo com outras pessoas. Então, eu fico pensando, como que eu posso aproximar também outras pessoas que não são exatamente do que é chamado mundo das artes ou da academia, para essa construção, para essa vivência. Porque, muitas vezes, algumas mulheres indígenas já produzem arte e ativismo, já estão se posicionando politicamente a partir das suas referências. Então, atravessar esse diálogo com as pessoas, que às vezes o conceito não é tão próximo, também é uma forma que eu trabalho, né? Então, rodas de conversas, diálogos, às vezes aparenta estar produzindo uma obra que é arte e é ativismo, e aí às vezes se sente insegura daquela produção, ou acha que o mundo contemporâneo está produzindo outras coisas. E a forma de criar e de comunicar a partir das artes visuais é muito ampla e cada vez mais híbrida, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na performance, que atua em diversas questões, por exemplo, Memórice, onde eu faço uma projeção visual, mas eu também faço uma pintura no corpo, onde também tem o audiovisual. São possibilidades de construir arte e se posicionar a partir dos seus próprio interesse. E eu estou falando isso para quem está ouvindo a gente e quem está conversando com a gente, assim, cada vez mais se propor a apresentar os seus trabalhos, né? E também, claro, gente, não posso esquecer de fazer referência a essa obra, a Ana Duran, né? Que é uma parenta que hoje vive na Chapada dos Veadeiros, e como ela tem construído as suas obras a partir das suas experiências, que é uma mulher que tem plantado e cantado e tem contribuído muito com a nossa coletiva. Peraí, vou beber uma aguinha aqui. Bom, então vou aproveitar que você vai beber uma aguinha e agradecer também o convite para estar aqui nessa roda de diálogo com mulheres que eu admiro bastante, com mulheres que eu tenho aprendido muito. Meu nome é Roberta Rox, eu sou artista, performer, educadora, sou da cidade de Goiânia e resido em Salvador. E tem sido uma grande honra aprender e ouvir o que as mulheres indígenas e as mulheres quilombolas têm para ensinar. Então, quando eu estava ouvindo você falando, Mirna, e você iniciando, né, falando da Ariel e da Salisa, né, como grandes referências para nós, assim, que são mulheres que têm se proposto nos seus trabalhos um posicionamento, pelo menos a nós, muito claro.
e que também tem nos ajudado a nos perceber enquanto artistas também, enquanto a gente já faz arte, mas como a gente às vezes tem essa dificuldade de reconhecer que isso é arte também, né? Então, que as referências próximas são importantes para a gente entender e compreender que o que a gente está fazendo também tem valor, que o que a gente está fazendo, é isso que a gente está fazendo, né? Então, eu queria saber, assim, na verdade é uma curiosidade, né? Porque eu sei como que o processo que eu tenho caminhado na performance, né? Até no próprio na sala de aula também, né? Como que essa caminhada tem me permitido perceber a minha família, permitido saber quem eu sou, quais são os valores que a minha família tem, mas que eu demorei muito tempo para perceber que são valores que eu carrego, né? Então eu queria saber, né, de vocês assim, como que tem sido esse processo de perceber que é também, né, falando de ancestralidade, que é dentro da sua família, que é dentro do jeito da sua mãe, da sua avó, do seu avô, que está a sua arte, né? Que você não precisa ir tão longe, mas você precisa também reconhecer. E, às vezes, o processo mais difícil é de reconhecimento, né? De entender que isso é uma coisa que tem valor, que isso é algo que comunica profundo, não só para quem é brasileiro, né? Comunica profundo para todos os povos, porque são seres humanos, né? Então eu queria só saber assim como que tem sido esse processo de se reconhecer, de perceber, de como é fazer sua própria arte, de como a arte apoia esse posicionamento e te dá força, assim, sabe? Isso. Fui só dar um gole e a Roberta. Tá, tararararará. Muito obrigada pela pergunta, né? Então, olha só, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar sobre o que você disse da gente se reconhecer como artista, né? Essa tem sido uma grande questão na minha trajetória, na minha caminhada, porque eu acho que essa dificuldade de se reconhecer é exatamente pensar quais foram as nossas referências e quais são, né? Então, é recente a presença das mulheres indígenas em exposições, em galerias. Então, é a partir dessas referências que a gente começa a se reconhecer, né? Quando tem uma mulher indígena numa exposição, quando tem uma artista indígena próxima, quando a gente tem uma professora indígena artista, são questões que nos aproxima. Por isso é tão importante a representatividade. E aí eu estou te falando de uma representatividade considerável, porque existe muitas artistas indígenas produzindo. E ter essa referência me aproxima, me deixa mais segura, me traz imagens que remetem ao cotidiano, né? E essa construção vem disso, né? Quando eu proponho, por exemplo, Ianequerupe, o facão, que na minha família chama teçado, essa é uma referência extremamente ancestral. Se você chegar hoje na minha comunidade, na porta de cada pessoa vai ter um facão, que é um elemento que faz parte do cotidiano, que é um elemento que abre caminho, que corta a madeira para fazer o fogo, é um elemento de guerra, abre o peixe, o cacau, descasca a mandioca, corta o açaí. Então, é a partir dessa referência ancestral, desse reconhecimento, que eu escrevo
coragem para o amor. E levanto esse facão. A roda está aberta. Vamos conversar. Quero, se tiver alguma pergunta ou comentário, se em algum momento vocês produzem arte com esse recorte de ativismo, se essa arte comunica, né? Eu acho que essa é o grande desafio da artista, assim. De pensar, quando você produz uma obra com um propósito tão pontual, político, se ele comunica. E de diversas formas, porque nós somos, cada uma, um contexto diferente, né? Olá, eu me chamo Stephanie Anaquiri, né? Stephanie, eu sou do povo Cambeba ou Mágua também, né? Sou irmã da Mirna. E, assim, é só um comentário, né? Eu venho aqui pensando, né, nessa questão de representatividade, né? Porque, assim, há pouco tempo, isso tem acontecido há pouco tempo, né? Essa exposição das mulheres, né? Porque até então as mulheres estavam ali nas suas aldeias, né? Estavam ali preparando o alimento para o povo, né? Trabalhando ali nas suas aldeias, né? E hoje em dia a gente vê muito mais as mulheres nas universidades, né? Que eu também sou estudante de enfermagem, né? E vejo o quanto as mulheres têm se levantado, né? E você ter essa representatividade te fortalece, né? Te fortalece enquanto acadêmica, né? Quando eu entrei na universidade, assim, eu fiquei assim, e agora? Para onde que eu vou? Com quem que eu sento? Com quem que eu vou fazer trabalho? E você se sente, tipo, isolada, né? Até você se encontrar alguém que te represente, né? A Priscila, né, uma das pessoas assim que me fortaleceu muito ali na vida acadêmica, me ajudou, né, ali dentro da academia. E mulheres negras também, né, que é a Kênia, né, também. Então, assim, ali eu tinha o meu grupo, né, o meu fortalecimento ali dentro da universidade. Já não estava mais só, né? Então, essa representatividade é muito importante, né? Assim, igual ela falou, né? As referências, ainda não se vê referência, né? Até então, eu apresentei um trabalho, né, um dia na universidade, a qual foi questionado, né, das professoras, né? Da gente ver as professores nos representando, a gente quer se sentir representada ali. E hoje, assim, por mais que tenha muitos assim, a gente não conhece referências, tanto na arte, tanto em todos os meios, né? Os meios, não só na academia, mas em outros locais, assim. E, assim, você vê as pessoas falando, porque ainda existe essa questão de que os indígenas têm que estar na aldeia, você só é indígena se você está na aldeia. Então, assim, é muito importante você se ver, você se sente fortalecida, né? Vendo. A minha irmã, para mim, é uma referência, né? E para todas as pessoas assim que são próximas a mim, ela é uma referência, né? E, assim, ela que foi em busca, né, da nossa história, da nossa trajetória, né, como mulher indígena, de encontro mesmo ao nosso povo, né, à nossa aldeia, ao nosso reconhecimento. Então, assim, essa representatividade é muito importante em todos os âmbitos, não só na academia, mas fora dela também e em todos os lugares. Ai, nossa! Pode chorar. Pode chorar? Pode chorar. Ai, nossa, é muito importante você estar aqui para mim.
É muito importante porque você também me fortalece muito. Então, assim, estar com vocês, né, ouvir você é muito importante para mim, assim, que cada vez mais tenha espaço para as mulheres indígenas, para as mulheres negras, que cada vez mais a gente possa encontrar as nossas parcerias em todos os espaços, né? Que abram mais rodas para a gente poder entrar e falar da nossa trajetória e das nossas experiências. Muito obrigada, irmã. Tem uma coisa também que eu acho assim que para mim é fundamental, né? Também a gente tem uma trajetória assim, pensando em história que a gente aprendeu na escola, né? E que existe e que ela foi contada de uma única forma, de uma forma colonizada, né? E de uma forma muito embranquecida também. Então, é como se os povos negros, os povos indígenas tiveram uma única trajetória. E até hoje é assim, né? E que a nossa única vala foi aberta e só tem um discurso e um caminho, que é o sofrimento e a dor, né? Então, quando eu estou pensando em alguma performance, quando eu estou pensando em alguma coisa que eu vou fazer, alguma coisa que eu quero comunicar, eu sempre penso em recriar uma realidade que abra para as pessoas pensarem de outra forma, né? A gente, os povos indígenas mesmo, aprendendo com vocês, é uma pluralidade tão infinita e são tantas referências que a gente também não enxerga no cotidiano, até a gente não saber, né? Porque depois que a gente começa a ter referências, a gente já começa a olhar diferente para alguns lugares, assim. E aí, quando tem a obra, né, que você falou dos facões e as palavras que você escreve em cada facão, né, assim, abrindo com muita determinação esse espaço de cura, esse espaço de valorização da vida, esse espaço de prosperidade e beleza para todos os corpos, né? Para todos os corpos que são sempre marginalizados, que são sempre colocados em sofrimento, né? Então, quando aparecem essas artistas que trazem esse novo olhar, que traz, por exemplo, as obras da Ariel, né, que traz essas mulheres que estão se curando, essas mulheres que estão usando as folhas, as obras da Ayana também, né, que traz a criança, essas referências assim, como que elas também produzem uma mudança não só na gente que está fazendo, mas como ela também pode abrir para as pessoas que estão vendo, para as pessoas que estão passando, não estão prestando muita atenção, mas alguma coisa fica disso que está sendo trazido. Então, uma coisa que eu queria saber, né? Como que vocês cultivam isso, né? Como que vocês cultivam a saúde, o bem-estar, o comer bem, o trazer para o cotidiano isso que está sendo tirado e a todo momento está querendo que seja mais tirado ainda, né? Vocês não vão ser felizes. Não, a gente está tipo indo contra, né? Então, como que esse cotidiano pode amparar, pode, como é que fala assim, dar combustível para que outras obras e outros pensamentos em arte sejam criados, sabe? Bom, meu nome é Evelyn, eu sou do povo Tupinambá, sou paraense, resido em Goiânia. Meu povo ele se encontra ali no Baixo Tapajós. E quando eu escuto as mulheres que estão aqui à minha volta, uma coisa que vem muito na minha cabeça, ancestral do futuro, que eu acho que somos nós, né? As nossas mais velhas e são as crianças. Essa que está vindo,
é essa que já está aqui, entendeu? Que está ressignificando a sua identidade. E aí a pergunta que a Roberta faz, eu penso muito nessa questão da ancestralidade futura, né? Porque, por exemplo, aqui na cidade, a questão da nossa alimentação, a questão da nossa saúde, eu falo muito isso porque eu estou gestante, né? E aí eu preciso ter uma atenção redobrada em questão de alimentação. E aí eu fico questionando bastante como que eu vou ter uma alimentação saudável, sendo que eu preciso sempre estar indo ao supermercado, comendo comida industrializada, comendo frutas e verduras com muito agrotóxico. Então, como que eu vou ressignificar isso, né? E aí eu vou e faço essa comunicação com as minhas mais velhas, minhas tias, minha avó, minhas primas, minhas irmãs, de como que a gente pode estar ressignificando essa alimentação, né? Que a alimentação é vida. Então, por exemplo, no começo da minha gestação eu passei muito mal, eu perdi muitos quilos, eu fiquei muito magra, fiquei muito doente, não consegui me alimentar direito. E aí, no começo da gestação, eu participei da segunda marcha das mulheres indígenas. E lá a gente teve uma roda de conversa entre as mulheres que estavam na nossa delegação daqui de Goiânia. E aí eu conversei com uma senhorinha carajá, Inã, mais velha, né? É uma ancestral aí. E ela falou, olha, eu sei que tá difícil, eu sei que tudo que você come você vomita, mas tenta pelo menos mastigar, que quando você mastiga o corpo já absorve o nutriente. E aí eu fiquei pensando, poxa, cara, tipo, eu não consigo engolir a comida, mas só de mastigar o meu corpo já está absorvendo, então que massa saber disso, sabe? E esse é um conhecimento que eu vou passar para minha filha, vou passar para os meus netos, e é esse conhecimento que a gente compartilha sempre, né? Então, eu fiquei pensando também em algumas coisas que a Mirna falou, assim, que a Mirna, eu falo que ela é minha ancestral também. Muito, muito, muito minha referência. Stephanie também, que a gente sempre está na luta, construindo coisas novas, né? E aí, uma coisa também que veio muito na minha cabeça é a questão da retomada. Retomada, quando a gente tem várias perspectivas de retomada, né? Retomada de território, retomada de identidade. Mas eu acho que nós, mulheres indígenas, que estamos no contexto urbano, né, a gente fazer essa retomada da nossa identidade, da nossa cultura, do nosso povo, é muito importante, porque isso trilha um novo caminho. Esse caminho que a gente está escolhendo ele, a gente está fazendo esse caminho. Não são as pessoas que estão falando como que vai ser esse caminho, ou estão direcionando esse caminho para a gente. Então, muito essa perspectiva da gente pegar o facão, cortar essa coisa que colocaram para a gente e falar, cara, a partir de agora sou eu que faço o meu caminho, a partir daqui, a partir da minha raiz, a partir da história da minha família, entendeu? A partir das minhas que estão à minha volta, que a gente vai compartilhando, porque a questão da identidade da mulher indígena, né, que está na cidade, ela é negada desde quando a gente se entende por criança. As pessoas falam que você mas ao mesmo tempo elas te tiram essa identidade, né? E aí a gente sofre várias agressões, vários racismos, enfim, várias coisas, né, que a gente está super exposta aqui na cidade. Mas aí quando a gente tem esse contato, quando a gente decide fazer essa volta desse caminho e fazer um novo caminho, assim, ele vai atingir outros lugares, assim, outras dimensões. Eu tenho certeza que a minha filha, ela pode acessar a gravação dessa conversa aqui quando ela tiver, sei lá, criança, adolescente, adulta, e aí ela vai já ter uma outra perspectiva do que é ela ser uma mulher indígena, sabe? E ela vai saber que a mãe dela fez esse caminho de volta e que construiu esse novo caminho com outras mulheres. E eu fico muito emocionada porque quantas de nós morreu para a gente não estar aqui, sabe? E é muito babado. Então, é muito importante a gente estar fazendo esse caminho da volta, né? E aí eu vou falar sobre a questão também da infância, né? Da infância e essa infância que comunica com as artes, nessa perspectiva dos povos originários, né? Porque, por exemplo, no meu povo,
a infância, ela não é, a perspectiva de infância não é a mesma da perspectiva das crianças da cidade, né? Que é essa coisa muito quadrada, essa coisa muito limitada, né? Tipo, a minha perspectiva, né? Eu vejo que as pessoas na cidade não gostam das crianças, né? Colocam as crianças como se fosse uma coisa ruim, como se fosse um impedimento, né? Como se a maternidade fosse só coisas ruins, enfim, referência. Tem uma criança no ambiente, criança é barulhenta, criança é isso, criança é aquilo. E tira a essência, sabe, do que realmente é o ser criança. E que nós todos fomos criança um dia, né? E, tipo, é muito agressivo isso. Então, dentro da minha comunidade, Vamos fazer. Tem como fazer um. É porque é outra roda. desculpa, gente. Não, tudo bem. Porque aí pega sua fala. Vou só retomar. Entendi. Entendeu? É duas. É Entendi. duas. Não, tudo bem. Então tá. Tá. Vamos só. Não, aí. Aí eu passo, aí eu fecho. Tá, então eu vou voltar. Não, então, falar que a Mirna também ela é minha referência, né? Quanto uma mulher indígena, quanto uma mulher que está nesse processo de retomada, de identidade, de território, ter esse contato, porque muitas das vezes a gente sabe que a gente mas a gente não consegue ver outros corpos, não consegue ver nada, não vê outras referências que a gente se identifica, né? Então, quando a gente tem esse contato, tipo, a minha relação com a Mirna, a gente se conheceu numa luta de mulheres, não eram só de mulheres indígenas, eram de mulheres no geral. Mas ali naquele momento a gente se identificou porque somos ancestrais do futuro, né? E a partir dali a gente começou a fazer a construção de uma luta juntas, né? E que a gente conseguiu trazer muitas outras e que a gente está construindo com muitas outras. Eu também me emociono muito, lógico, ouvindo você falar, né, Evelyn, assim, e eu honro as mulheres que lutaram para a gente estar aqui. Eu honro vocês que estão nessa roda comigo. Eu honro as outras mulheres indígenas, artistas, que têm se posicionado pelas nossas vidas, pela vida das mulheres indígenas e como esse caminho das artes visuais tem sido traçado como também uma trincheira pelas nossas vidas, mas pela nossa alegria, pelo nosso bem viver, pelas mães, pelas crianças. E sobre a sua pergunta, eu quero dizer que diariamente eu tento me fortalecer com a minha ancestralidade, com o meu povo. Construí na minha casa um altar onde eu trago elementos para me guiar, para me proteger, para me orientar. E estar nessa roda com vocês é mais um movimento cotidiano de me fortalecer, de criar arte e de honrar o meu povo e a terra. E eu quero agradecer novamente a presença de vocês aqui, porque essa roda, esse diálogo, ouvir vocês e pensar a nossa presença nas artes, a nossa presença aqui em Goiânia, né, é muito importante para que outras mulheres também possam cada vez mais se fortalecer. Agradeço, né, ao espaço Lowbrow Galeria e Boteco por abrir as portas e dizer que nós estamos firmes, unidas e organizadas para cada vez mais abrir rodas, para cada vez mais conversar. Então, convido vocês para ficar de pé comigo, para a gente poder agradecer
esse momento, agradecer por esse encontro e produzir cada vez mais, produzir cada vez mais hastes e esperança de mundos melhores, para que as nossas crianças cada vez mais estejam em lugares mais agradáveis. E dizer que o Brasil inteiro é terra indígena e que nós não vamos arregar. Ô, mamãe, abraça eu, mamãe, embala eu, mamãe, tem dó de mim. Ô, mamãe, abraça eu, mamãe, embala eu, mamãe, tem dó de mim. Ô, mamãe, abraça eu, mamãe, embala eu, mamãe, tem dó de mim. Ô, mamãe, abraça eu, mamãe, embala eu, mamãe, tem dó de mim. É sobre